Eu sou André Medeiros, da Sala do Desenvolvimento, e meu objetivo aqui é te ajudar a que você use mais suas forças. Usando suas forças, você aumenta teu bem-estar, você proporciona mais benefício para as pessoas que estão perto de você, mais benefícios para a sociedade. E eu queria te contar uma história inclusive que foi utilizada até para explicar um determinado complexo que um psicólogo muito famoso no século XX, Maslow, ele identificou esse complexo. O nome do complexo é Complexo de Jonas e está baseado na história da Bíblia, a história de Jonas na Bíblia. E essa história pode ter muito a ver com você, tá? Então, por isso que eu queria que você prestasse atenção. Como é a história de Jonas? Mais ou menos assim. A história de Jonas é mais ou menos assim. Deus conversa com Jonas e diz para ele ir para a cidade de Nínive, para que ele levasse uma mensagem para lá, porque estava acontecendo tanta coisa ruim na cidade e a cidade tinha que mudar de comportamento. E Jonas, em vez de ir para aquela cidade que Deus tinha pedido para ele ir, ele resolveu ir para outra cidade. Pegou um barco e foi-se embora para outra cidade. E aí começou uma grande tempestade. Começou a grande tempestade, todo mundo que estava no barco estava muito preocupado, achando que vai afundar o barco aqui, e todo mundo conversando, e até que descobriram, conversando com Jonas, Jonas disse, poxa, eu desobedeci Deus, provavelmente é isso que Deus está fazendo aqui com o barco. A única solução para que vocês se salvem é me jogar dentro da água. Mas os outros caras que estavam lá não queriam jogar Jonas dentro da água, né? Eles começaram a tentar remar para a beira da praia para tentar se salvar. E aí a tempestade cada vez piorava mais, e piorando, até que eles resolveram jogar Jonas dentro d'água. Quando eles jogaram Jonas dentro d'água, a tempestade começou a melhorar. E aí Jonas também, dentro d'água, chegou um grande peixe, provavelmente devia ser uma baleia, que não é um peixe, né, é um mamífero, mas assim, chegou um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas, dentro desse peixe, ficou lá durante um tempo, até que ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus e disse que iria lá. Aí o peixe cuspiu Jonas, Jonas foi para a praia e foi para a cidade. Quando chegou lá, começou a avisar as pessoas que aquele comportamento que estava acontecendo lá era um comportamento que Deus não ia aceitar, não estava aceitando, e que ia destruir a cidade se não mudasse o comportamento. E aí as pessoas mudaram de comportamento e a cidade foi salva. Então, tinha um grande propósito, uma grande missão para Jonas, só que Jonas não queria aceitar aquela missão. Ele não queria utilizar todos aqueles dons que ele tinha, né, que Deus tinha escolhido ele para ele fazer aquilo ali, ele não queria utilizar. Então ele escolheu, em vez de ter sucesso, escolheu ficar escondido. Esse é o complexo, é mais ou menos isso que o complexo de Jonas fala. E o que a ciência fala atualmente? A ciência fala o seguinte, os estudos começaram a apontar que eles dividiram, eles conseguiram catalogar, rotular 24 forças do ser humano. Essas 24 forças estão presentes no ser humano, mas existe o quê? De 3 a 7 forças que são mais fortes em você, que são mais fortes em mim. E eles chamam essas forças de assinatura. É aquelas forças que são a sua essência. Aquilo ali que todo mundo vai dizer, poxa, aquilo ali é você. Aquilo ali, quando olham para mim, dizem, poxa, André é isso aqui. Isso aqui é totalmente André. Essas são as forças. E os estudos mostram o seguinte, que cada vez que você usa as forças, você tem benefícios. Tá? Você tem vários benefícios. E aí, quando a gente volta para a Bíblia, tem um determinado momento que Jesus diz o seguinte, uma vela, quando é acesa, não é acesa para ser colocada embaixo de uma cama. Quando a vela é acesa, tem que ser colocada no lugar alto da casa, num lugar que ela consiga iluminar toda a casa. Esse é o objetivo de acender a vela. Então, esse é o objetivo das pessoas terem forças, terem os dons. Não é para esconder a força e o dom do jeito que Jonas escondeu, tentou esconder o dele e não aceitar aquela missão que Deus queria para ele. Se você recebeu essas forças, é para usar. Não é para acender a vela e colocar embaixo da cama, mas sim para iluminar onde você puder iluminar com aquelas forças que foram entregues para você. E hoje, cada vez mais, estudos apontam os benefícios da utilização das forças, tá? Então, quando você conhece as suas forças e usa as forças de forma deliberada, de propósito, tem consciência delas no dia a dia, você melhora a sua autoestima, você consegue, no trabalho, mais oportunidades. Tem estudos que mostram isso, que quando você começa a conversar no seu plano de desenvolvimento com o teu chefe, a tendência é que apareçam mais oportunidades que estejam ligadas às suas forças.
Então aparecem mais oportunidades no dia a dia. Você pode melhorar relacionamento utilizando suas forças. Por quê? Não só utilizando suas forças, mas a partir do momento que você tem consciência das forças, você começa a perceber as suas forças e as forças das outras pessoas. Se você consegue perceber as forças das outras pessoas, você consegue valorizá-las. Você conversando com elas, você valoriza e aponta onde ela utilizou cada força, e isso aumenta a autoestima dela. Líderes podem fazer isso. Tem estudos que mostram que líderes que têm consciência das forças da sua equipe têm uma equipe mais engajada, tem uma equipe que participa mais, uma equipe mais produtiva. Os estudos mostram isso. Relacionamentos, o cônjuge se sente mais valorizado. Eu lembro que teve uma pessoa que eu estava mentorando uma época dessa, que ela tinha dificuldade de enxergar as forças do marido. E com o trabalhar desse descobrir forças, identificar as forças nela e olhar as forças do marido, ela começou a apontar uma série de forças que estavam muito presentes no marido. O cara ficou super feliz com isso, não só ele ficou feliz, mas a partir do momento que ela não conseguia identificar as forças e começou a identificar, ela viu que o marido tinha uma série de qualidades. A partir do momento que ela começa a enxergar essas forças do marido, aumenta o nível de gratidão, aumenta o nível de satisfação dela com a vida, com o relacionamento. E isso é outra coisa que aponta. Os estudos mostram que o nível do relacionamento, o nível de satisfação dos relacionamentos aumenta. Inclusive, tem estudos que falam que até o nível de satisfação sexual aumenta com o conhecimento das forças e a utilização das forças de forma deliberada. Veja a quantidade de benefícios que existem na utilização das forças. Aí eu te pergunto, você conhece as suas forças? Você sabe rotular as forças que você tem? Os estudos mostram o seguinte, que muita gente, a grande maioria, não conhecem suas forças. Poucas são as pessoas, estatisticamente, que conhecem suas forças e que utilizam suas forças deliberadamente. Isso é que apresenta nos estudos, tá? Isso é que os estudos estão mostrando. E o que que eles rotularam? O que que eles descobriram? Eles classificaram. O que que eles classificaram, tá? Existem 3 formas de cegueira das forças. Uma das formas é o seguinte: são pessoas que não conseguem identificar seus pontos fortes. Você pergunta para a pessoa quais são seus pontos fortes, quais são suas forças, e a pessoa não consegue responder. Eu já tive mentorada que teve essa dificuldade. Poxa, André, eu não sei quais são as minhas forças. E aí, a partir do momento que você começa a estudar essas forças, começa a procurar no dia a dia, essa pessoa começa a identificar aquelas forças. Tem outro tipo de cegueira, é o seguinte: a pessoa tem a força, mas acha que aquilo ali é besteira. Por que é besteira? Por que ela acha que aquilo ali é besteira? Porque para essa pessoa é tão comum, é tão fácil utilizar aquela força, é tão natural, que ela não valoriza. Acha que é uma coisa muito simples e que qualquer pessoa faz. E não é verdade. Tem uma pessoa que eu mentorei, uma época dessa, que ela disse assim, poxa, ela conseguia o nível de amor que ela tinha, uma das forças, e de relacionamento interpessoal que ela tinha, era muito elevado. E ela ia para o comércio do marido e muitas vezes conversava com muita gente, que ela dizia assim, que o marido dizia, poxa, tanta gente para conversar contigo aqui, o pessoal gosta muito de bater papo contigo, porque ela conseguia escutar bem as pessoas, interagir de forma que deixava aquelas pessoas muito mais felizes com aquele contato. E não era só as pessoas que ficavam felizes com aquilo, ela ficava feliz com esse tipo de interação. Mas ela não reconhecia, porque ela achava que aquilo era besteira, e não é. É uma força que para ela parece ser muito fácil, muito simples, mas que para muita gente aquilo ali é muito difícil de fazer. E tem outro tipo de cegueira das forças, que é quando você usa muito a força. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu também mentorei, que ela tinha uma força chamada humildade muito elevada. Então, essa pessoa, muitas vezes, a dose da humildade passava de ser, em alguns casos, positivo para ser negativo. Como assim? Por exemplo, tinha reunião que na empresa que essa pessoa não se posicionava. Por quê? Porque como ela tinha uma humildade muito elevada, ela deixava de se posicionar em algumas situações. Então, aquela humildade que em vários momentos
foi positiva, naquele momento estava sendo negativa. E a partir do momento que essa pessoa tem consciência que a humildade dela, que é uma coisa muito positiva, ela em determinados momentos está sendo uma fonte, uma coisa que está atrapalhando a vida dela, aí ela começa a identificar, poxa, aqui eu estou sendo muito humilde, então eu vou deixar de ser humilde, tão humilde, em determinadas situações que aquilo vai me trazer mais benefícios. Então, a partir do momento que você tira essa cegueira, você consegue melhorar. Esse é um dos grandes pontos, tá? Eu falei de humildade aqui, mas tem gente que é muito competitiva, tem uma força que é chamada bravura, e tem gente que tem a bravura muito forte, e às vezes essa bravura utilizada de uma forma muito intensa, ela pode ser muito competitiva e pode ser negativa em alguns casos. Então o interessante é isso, é você saber quais são suas forças, quando você vai utilizar, se você está utilizando ela de forma muito intensa, ou quando você está utilizando e não está valorizando. Tá? Então esses são os pontos interessantes. Aí eu te pergunto, você conseguiu se identificar em algum desses casos? Você tá feito Jonas, assim, tá com aquele complexo que Maslow chegou e abordou, está com medo de ter sucesso, se escondendo do sucesso, ou você não está utilizando suas forças porque você tem algum tipo de cegueira das forças? É interessante você ter clareza sobre isso, tá? Sabe por quê? Porque imagine que você está dentro do carro e tem um vidro e aquele vidro está sujo e você está com uma luz aqui para ajudar as pessoas lá fora. A responsabilidade de limpar aquele vidro para que a sua luz consiga iluminar lá fora, que você consiga ajudar as pessoas que estão ali, é sua. E nesse processo de limpeza de vidro, para que a sua luz consiga iluminar as pessoas, consiga ajudar as pessoas, todo mundo ganha. Por quê? Porque você vai se sentir bem dentro desse processo. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui. Eu gosto muito quando você está aqui. Eu espero que você aproveite esse tempo e que as dicas, os insights que eu estou passando aqui sejam úteis para você. Coloque na prática, se identifique e tenha alguma ação em cima disso que eu estou falando. Eu te aguardo em um próximo vídeo.